Estamos de volta. Hoje conversando com o Bruno Mafus, que é fundador do Guia de Rodas. Ô Bruno, o seu aplicativo é gratuito? Gratuito, colaborativo, sem propaganda, é uma ferramenta de utilidade pública. Essa experiência que você tem com o Guia de Rodas, ou seja, você já recolheu aí milhares de depoimentos, tanto a favor como contra, e hoje você tem alguma sugestão para melhorar a acessibilidade no comércio em geral, nos restaurantes, nos hotéis, ou seja, deixar o mundo um pouquinho melhor para principalmente os cadeirantes? Tenho, e é completamente subjetivo o que eu vou falar, mas eu acho que é muito importante. É, a acessibilidade é um assunto que não pode ser tratado como um step. Por quê? Porque se for tratado como um step, a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo. Sim, É, você fez errado, uma coisa que você poderia ter feito certo, você vai gastar mais dinheiro e não vai ficar bom. Se a verdade. acessibilidade, se a acessibilidade corre nas veias e ela é um exercício contínuo, essa é a dica. A gente transforma uma simples obrigação legal num diferencial de hospitalidade. Por quê? Porque quem não gosta de ser bem atendido, né? E a acessibilidade é conforto, segurança e autonomia. E é conforto, segurança e autonomia para todos. Não é para a pessoa com deficiência. É para todos. É para o idoso, é para gestante, é para os pais com carrinho de bebê. A acessibilidade prevê conforto, segurança e autonomia para todas as fases da vida. E quem enxerga esse assunto com a importância devida tem diferencial estratégico nos seus negócios. Eu acho que se a pessoa vai construir uma área que será destinada ao comércio ou à indústria, de alguma forma atender o público, ela tem que pensar no desenho universal, em primeiro lugar. Perfeito? Desenho universal. Porque não é aquela arrumadinha, aquela ajeitadinha, né? Que tem que vir depois. Tem que nascer com a ideia de que aquele projeto, aquele estabelecimento, aquela construção, ela vai atender a diversidade humana e igualdade de condições. Isso é Isso. ponto primordial. E aqueles que já estão prontos, quando vai fazer as suas adaptações, elas têm que consultar não só um bom arquiteto, como quem usa, né? Isso é importantíssimo, porque arrumadinha é aquilo que você falou, step, e caiu bem, hein? Guia de rodas com step, caiu bem. Não pode ser um step, tem que ser uma ideia, né? E tem que ser um exercício contínuo. Sim. Por quê? Porque mudam as normas, mudam as pessoas, mudam as configurações de uso do espaço e de repente todo o esforço que foi feito ali pode se esvair. Então, por isso que a gente fala, olhar para a acessibilidade como valor e não como uma coisa que você vai se livrar, sabe? Muita gente pensa, deixa eu fazer logo isso aqui para já conseguir as aprovações, começar a funcionar e o banheiro vira depósito de cadeira, vira depósito de material Já vi isso. de limpeza, as passagens ficam estranguladas. Por quê? Porque em termos de alvenaria, o lugar tem uma boa acessibilidade, mas lá dentro, com as configurações de uso do espaço, ele passa a não ter pela característica de Nossa, eu já vi local. tudo isso, cara, já vi tudo isso. Você já passou por uma situação traumatizante assim que dá vontade de gritar, dá vontade de dar um berro pro mundo? Ah, várias. Mas eu já passei por muita coisa legal também. É, É, que eu vejo? Eu acho que nós, com deficiência, ao falar disso e ao mostrar isso, nós acabamos sendo conscientizadores ambulantes. Por quê? Porque muitas vezes não é por mal. E, é, puxa, Roberto, quanta coisa legal. Eu já fui num lugar, por exemplo, e o lugar tinha escada. E era um lugar que eu queria muito ir. A turma me carregou e a gente entrou. O dono chegou para mim e falou: Posso vir aqui com uma trena? Ele veio com uma trena
Ele mediu a minha cadeira e falou: volta aqui daqui 20 dias que eu me comprometo que vai ter uma rampa e um banheiro acessível. Muito legal. E Eu já tinha. passei por isso também. Uma indústria em Paulínia. Eu fui lá e o dono viu que eu estava conversando com o comprador dentro do carro, ele perguntou o que estava acontecendo, o comprador falou, olha, ele não entra na nossa indústria porque ela não tem acessibilidade. Passados uns 2 anos, eu fui convidado para a inauguração da um pavilhão novo da indústria, e ele falou, o dono falou para mim assim, olha, eu te chamei aqui para você avaliar a acessibilidade da nossa empresa. Ele fez o prédio novo totalmente acessível e adaptou o antigo. Fiquei Ah, que assim, legal. eu chorei. Mas isso é muito legal. Porque eu não sei você. Teu acidente, a gente estava falando, faz 25 anos. É, eu nunca pensei nisso antes. Sim. Então eu não culpo quem não pensa nisso. Mas eu coloco ali uma sementinha. Mas, Bruno, sabe o que me deixa irritado? Não é quando eu chego no lugar e não tem uma acessibilidade, você percebe que não tem acessibilidade por ignorância da pessoa e tudo mais. O que me deixa mais irritado é quando você percebe que há um descaso. Ah, Quando, sim. quando a pessoa está consciente e ela olha para sua casa, cara, quase satirizando, entendeu? Ah, do tipo, eu não vou gastar dinheiro para. O pessoal te carrega, entendeu? Aí me deixa irritado. Eu te confesso que eu vivi muito pouco isso, viu? Então, a acessibilidade atitudinal, acho que é a primeira, né? É. Eu acho que quando a gente muda o jeito de pensar e agir, a gente muda o mundo, né? Sim. Por isso que a acessibilidade atitudinal é a mais importante, porque eu brinco assim, as pessoas fazem rampas, a recíproca não é verdadeira, as rampas não fazem pessoas. Então, se a gente tem um passivo muito grande de coisa que a gente precisa arrumar, porque boa parte das coisas foram construídas numa época em que a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje. Então, eu acho que esse trabalho de conscientização, de falar sobre a importância da acessibilidade, trazer naturalidade para o trato com a pessoa com deficiência, ela é fundamental para que a gente veja coisas acessíveis no futuro próximo. Qual é o primeiro passo que você acha que o empresário deve dar para tornar o ambiente dele acessível? Difícil responder essa pergunta. Você está falando para um lugar novo ou para um lugar existente? No lugar existente. Ele é dono de uma indústria, ele é dono de um comércio. Qual é o primeiro passo que ele deve dar para que o estabelecimento dele receba a diversidade humana? Ótima pergunta, porque afinal não dá para falar em inclusão sem acessibilidade, né? É, eu acredito que ele tem que fazer um trabalho arquitetônico com arquitetos especializados para assegurar que aquele local está apto a receber as pessoas, ou se não tiver também, Roberto, como a gente, como estava falando agora há pouco, a gente fez muita coisa errada, existe um dispositivo chamado, previsto na lei, que se chama adaptação razoável, né? Se você não conseguir adequar plenamente, faça o possível, porque isso já muda também. Tá? No caso dos estabelecimentos que não podem, não fizeram por desconhecimento ou não fizeram por descaso, além desses estabelecimentos perderem clientes, que é o caso de restaurante, é o caso de lojas, é o caso de hotéis e qualquer coisa assim, perderem clientes, porque afinal de contas nós temos aí 15% da população brasileira, dados do IBGE, Sim, de pessoas com deficiência, além deles perderem clientes, a legislação pode punir? pode, pode. Eu não vou por esse caminho. Qual que é o segredo do guia de rodas? Uma abordagem mercadológica. Então, o caminho que a gente gosta é: vou te punir não gastando meu rico dinheirinho aí. Isso. Essa eu acho que é a maior punição. É, eu não gosto de ameaça, eu não gosto de é, lacrar, não gosto de denúncia. É, no guia de rodas, o que a gente faz? Ao invés de falar mal
de quem não tem acessibilidade, a gente fala bem do vizinho que tem. Por considerar a acessibilidade um diferencial estratégico. Leva a público, Roberto. Ó, eu não saio sozinho. O vovô, quando ele vai num hotel, ele quer ir com a família. Então o hotel, ele não está perdendo o vovô, ele está perdendo o entorno. Sim. Vamos olhar para a acessibilidade como grana. Aí, quem sabe, a turma vai começar a se agilizar. Além do aplicativo Guia de Rodas, tem outros serviços? A gente tem a certificação Guia de Rodas, que é um programa independente, sem vínculo governamental, em que a gente conta com a visão do arquiteto especialista em acessibilidade, a visão da pessoa com deficiência, a gente envolve toda a população que trabalha no local para também dar sua visão no app Guia de Rodas, e a gente treina toda a corporação para o treinamento de acessibilidade atitudinal, porque muita gente não sabe como lidar com as pessoas com deficiência. Por quê? Pela falta de acessibilidade. Então a pessoa não sabe como receber uma pessoa com deficiência visual, não sabe se fala deficiente, se fala pessoa com deficiência. Então a gente melhora a estrutura e melhora o atendimento. E dessa forma a gente melhora a experiência como um todo. Ô Bruno, só para a gente encerrar, os donos de comércio em geral podem procurar o Guia de Rodas para ter um suporte técnico e melhorar a acessibilidade dos seus ambientes? Não, a gente não consegue dar essa assistência porque a nossa atuação é mundial no aplicativo. O que a gente faz quando a gente recebe esse tipo de demanda é conectar com arquitetos e gerar demanda para esses arquitetos. O nosso serviço se restringe, a certificação Guia de Rodas se restringe a grandes edificações, grandes empresas. Então a gente tem cases dos maiores prédios de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, estádios de futebol e as maiores empresas do Brasil. Legal, mas fica aí a dica que se a pessoa te procurar, você não dá o suporte, mas indica alguém que faz. Ah, sem dúvida. O Bruno, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo Guia de Rodas, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, querido, prazer te ver bem, e quero que a próxima seja ao vivo. Ah, vai ser. Tá bom? Nós conversamos com o Bruno Mafus, que é fundador do Guia de Rodas. Nós agradecemos bastante e agradecemos você também de casa que nos assistiu. Nós esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.